Deus. Amados irmãos, todos aí na graça e na paz do Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Deus é lindo, né? Lindo, lindo, lindo és. É verdade, Deus é muito maravilhoso. E aliás, esse Deus se revelou a nós através da pessoa do seu Filho Jesus. Quem esteve aqui no domingo passado, nesse mesmo horário de culto? No domingo passado, levanta a mão. Ok, pode abaixar. Quem não esteve, levanta a mão. Quase está meio a meio aí, né? A maioria. Aconteceu esse mesmo fenômeno no culto das 17. Pode vir todo domingo na igreja, viu, gente? Não tem problema, não. Nós aprendemos sobre o João, o apóstolo João, não é? Não é o João Batista, mas o João que escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho. Então, João foi chamado para ser discípulo de Jesus, enquanto desenvolvia a sua profissão de pescador. Aliás, ele era muito novinho, ele era até aprendiz, e deixou tudo o que estava fazendo para seguir Jesus. Como testemunha visual, João nos apresenta Jesus como sendo o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em seu livro, João relata de maneira bem objetiva a mensagem principal de Jesus, ou seja, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João escreveu o quarto evangelho no final da sua vida. No final de sua vida, quer dizer, ele já era bem velhinho, e ele escreve para a segunda e terceira geração de cristãos. Ele escreve com o objetivo claro de levar os seus leitores à fé em Jesus como o Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus, e por consequente, a vida eterna. Veja só o que está escrito em João, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e crendo nele tenham vida eterna. Então, João queria levar os seus leitores à fé em Jesus como o Filho de Deus. Para João, crer em Jesus é a chave para a vida. Aliás, vida aqui não é qualquer vida. Vida, como já explicou o pastor Yuri, vem do grego zoé, significa vida eterna, que é muito mais do que a vida após a morte, mas uma vida feliz, plena de alegria, paz, abundância, propósito, sonhos, coragem e muito mais. João então aponta o caminho para essa vida. Quando cremos em quem Jesus é e o recebemos como Senhor em nossas vidas, essa tão sonhada vida se torna possível. Quem não quer ter uma vida dessa, não é, amados? Quando nós recebemos a Cristo, somos profundamente transformados. Guardem essa palavra, transformados. Crer em Jesus nos dá vida e nos transforma. Quando João começa escrevendo o seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 12, ele mostra que nós, quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Essa é a nossa própria identidade, filhos de Deus. É uma mudança profunda. Deixar de se olhar pelos nossos próprios olhos, como simples criaturas, para sermos filhos de Deus. João, muito provavelmente, era primo de Jesus e o conhecia bem, mas demorou quase 4 anos para ele entender quem Jesus era realmente. Não era só um homem, mas o próprio Deus encarnado. Quando ele entendeu isso e creu em Jesus, ele começou a ver e se relacionar com Deus de modo diferente, como filho. Os primeiros leitores de João não haviam conhecido a Jesus, nem visto a sua ressurreição. E por isso muitos estavam enfraquecendo na fé. Eram filhos e netos dos primeiros crentes. Filhos e netos dos primeiros crentes. Mas só conheciam Jesus da história, dos pais, dos contos, da opinião alheia. Era a hora então, por isso que João escreve o Evangelho, deles entenderem que Jesus é mais do que o Deus de seus pais, dos seus avós, mais que um profeta, mais que um mestre. Ele é o verbo vivo que veio dos céus, o próprio Deus. E quando cremos nisso, tudo se
transforma, guarde essa palavra. Ele deixa de ser o Deus dos outros, mas o meu Pai e o meu Salvador. João inicia seu evangelho declarando sem suspense: Ele é o Deus criador dos céus e da terra, que se encarnou e viveu entre nós. Embora muitos não o tenham reconhecido, aqueles que o receberam e o recebem, ganham a vida eterna e são transformados. De Joãos para discípulos amados, de filhos da contenda para apóstolos do amor, de criaturas mortais para eternos filhos. Então perceba então que o livro de João é um sinal. E o que dentro do Evangelho de João tem um livro conhecido como o livro dos sinais. São 7 milagres que sinalizam a glória de Jesus como Cristo, o Filho de Deus. E hoje nós vamos ver sobre o primeiro sinal que é o casamento em Caná, que sinaliza que Jesus, como Verbo, Deus encarnado, o Cristo, tem poder para transformar água em vinho. Só Deus tem o poder de fazer tal processo da maneira que fez. Então, não é um milagre só pelo milagre. Ah, olha que maravilha, eu vim aqui atrás dos milagres. Jesus não era um milagreiro, gente. Jesus é o Filho de Deus. E ele não fez um milagre apenas pelo milagre, se bem que o faria para abençoar vidas. Mas João demonstra 7 milagres que sinalizam que Jesus é Deus. Por exemplo, quando se fala nisso para um judeu, o judeu sabe, por exemplo, se lembra de Moisés relatando a criação. E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o caos estava sobre a face da terra. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos da terra. Então disse Deus: haja luz, e houve luz, e foi criando todas as coisas e organizando todas as coisas. Quando ele vai criar os animais terrestres, ele dá ordem à terra, produz a terra, os animais que habitarão na terra, os animais terrestres. E ele disse então para as águas: produzam águas, os animais que habitarão, os peixes que viverão, e outros animais que viverão nas águas, e também produzam águas, os animais que viverão voando, os passarinhos. Então ele tira de um oceano primordial, daquilo que não é, e passa a existir aquilo que é. Porque quem pode fazer da terra vir animal? Quem pode fazer das águas virem os peixes e os passarinhos? Quem é o único que tem esse poder? Jesus. Aqui, João fala assim, vou mostrar para vocês como Jesus é Deus. Não é um milagre pelo milagre. Veja bem, quem tem o poder de transformar 2 partículas lá de hidrogênio mais uma de oxigênio, que é a água, em vinho? E você vai ver que Jesus não faz um espetáculo à parte. Atenção, põe aqui as talhas, enche de água, e agora lá vai, é 1, é 2, é 3, torne-se vinho. Não. Jesus simplesmente faz isso naturalmente. Aliás, não há uma palavra específica dizendo água se transforma em vinho. Isso demonstra o poder do Deus Todo-Poderoso, que não está interessado em simplesmente ser um milagreiro, mas mostrar quem Ele é. Qual é a sua identidade, para transformar a identidade de todos. Deus é maravilhoso, e nós vamos aprender sobre isso no casamento de Caná. E nós vamos aprender hoje então, que para se ter essa vida com a alegria que nunca acaba, a vida da alegria que nunca acaba, nós temos que aprender que Jesus tem poder para transformar o fim em recomeço. Diga comigo: Jesus tem o poder de transformar o fim em recomeço. Quantos creem nisso aqui? Amém, glória a Deus. Jesus tem poder para transformar o fim em recomeço, pois crendo em Jesus, a alegria da vida nunca acaba, a alegria da festa da vida nunca acaba. Mas existem alguns requisitos para você viver essa vida verdadeira, a Zoé, a vida com abundância, a vida com significado e sentido. Primeiro, tem que ter a presença de Jesus, e Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. Sem Jesus não há vida. Aliás, todos os milagres foram descritos como sinal, para mostrar que só há vida em Jesus. A fé em Jesus é a chave para a vida de verdade.
Então precisa ter a presença de Jesus. 2, tem que ter obediência ao Pai. Quando você entrega a sua vida para Jesus, não é mais o seu plano sobre a sua vida, é o plano de Deus sendo cumprido. Muitas vezes o que nos tira a alegria da vida é justamente a desobediência, que nós chamamos de pecado. 3, uma espiritualidade relacional. Nós não nos relacionamos com Deus porque cumprimos leis, ordenanças, ou porque temos um conjunto de regras, um conjunto de crenças bem estabelecidas que nos mostram quem é Deus. Você não se relaciona com Deus assim. Você se relaciona com Deus através de uma espiritualidade relacional. Deus é uma pessoa, e a sua relação com Ele tem que ser afetiva e verdadeira, de alguém que sente, não somente pensa, não somente conclui mas alguém que se relaciona com Deus. Essa é a vontade dele. Nós vamos ver depois mais explicadinho isso aí. E 4, a fé tem que ser aquela fé inabalável, convicta e inabalável. Quando você tem essa fé, as agruras dessa vida, os problemas dessa vida, as dificuldades, as provações dessa vida não lhe tiram a fé, porque a sua fé está acima daquilo que alguém pode dizer se é ou não é na sua vida, porque você tem relacionamento com Deus. Então vamos lá. Jesus, presença imprescindível, um dos requisitos para que você tenha uma vida cheia de significado, uma vida abundante, uma vida que nunca acaba, para que você possa realmente perceber todos os dias a transformação na sua vida. Você precisa ter essa presença, de manhã, de tarde, de noite, enquanto você dorme. Jesus é presença imprescindível. Veja o texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Maria foi procurar a pessoa certa quando algo inesperado, quando algo que podia fazer com que a festa acabasse, aconteceu, ia tirar a alegria da festa. Ela vai procurar o único que realmente pode dar solução. Quando Maria vai comunicar a Jesus, vem algumas coisas na sua mente. Por que Maria? Porque você pode pensar, está lá numa festa de casamento, mas o que tem a ver Maria ir lá procurar Jesus? Por que Maria? Ela era o quê na festa? Ela era mestre cerimonial? Dizia assim: Jesus acabou de vir lá. Jesus era o dono da festa? Ou era um convidado? Bom, o texto nos diz ali claramente que eles estavam em Caná, da onde? Qual era a região? Vem junto comigo que aí você vai aprender coisas muito preciosas. Jesus está numa festa de casamento em Caná da Galileia. Galileia era onde Jesus morou até então. Jesus não é o Galileu? Não é o homem da Galileia? Muito bem. Ali viviam seus parentes. Obviamente, quem era a mãe de Jesus? Maria. Então, provavelmente, ninguém convida um estranho, e também não foi o caso aqui de convidar só porque Jesus, quem sabe, era um mestre famoso. Ele convida e está ali no meio dos seus parentes. Maria se preocupa porque o quê? É parente dela. Ela fala assim: puxa, vai acabar. E alguns comentaristas até dizem que talvez Maria ali fosse uma espécie de matriarca. Então ela vai ali e fala com o filho, porque ela sabe quem é o filho dela e que ele pode resolver sobrenaturalmente o problema. Ok? Agora você imagina o caso de Maria. Eu vou explicar isso porque vai ser importante a hora que Jesus responder: mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então você precisa prestar atenção nesse aqui agora. Há 30 anos atrás, mais ou menos, Maria chega para os seus parentes
e diz assim: olha, eu estou grávida. Você está grávida? Mas você não casou. E aí os parentes: José e Maria, olha o que eles fizeram. Só que, se Maria aparecendo grávida, obviamente as pessoas diriam: meu Deus, imagina aquela situação, naquela cultura, naquele pequeno lugar, todo mundo conhecia. Os parentes de Maria diriam assim: olha o que você foi fazer, hein, Maria? Vocês dois, hein? Maria, você com essa cara de santinha, né? Olha o que você foi fazer. Não, gente, espera aí. Eu sou virgem. Gente, espera aí um pouquinho. Imagina você, uma parente sua, chega para você e fala assim: eu estou grávida, mas sou virgem. Ah, sim, você está grávida, mas você é virgem. Vou dizer para vocês, apareceu um anjo e explicou: o que está sendo gerado dentro de mim é do Espírito Santo. Você acha que não vai ter um parente que não vai dizer assim: Maria, não exagera não, tudo bem, você errou, fala aí que você errou, que sabe, fizeram antes o que tinha que fazer depois só. Então, você ficou grávida, é melhor. Essa história agora que você está contando é demais, hein, Maria? Muito bem, aí imagine só a situação. Jesus vai, menino, crescendo, correndo de lá para cá, tal. E as pessoas olham para Jesus, ele é um menino bonzinho, um menino que é como um judeu, bem educado, estudava a Torá e fazia tudo direitinho. Ele falava até umas coisas assim que era bem interessante, porque ele foi ao templo com 12 anos e até os mestres ficaram: puxa, como ele sabe bem a palavra. Mas fora disso, nada de tão diferente. Aliás, tem uns evangelhos apócrifos aí que ficam contando que Jesus, quando era criança, uma criança foi brincar com ele, trompou lá com ele, foi discutir com ele, e Jesus foi brigar com a criança caiu seca e dura e morta assim, porque Jesus amaldiçoou a criança. Toda pura mentira, invenção, conversa. O primeiro milagre que Jesus aparece realizando é aqui, em Caná da Galileia. Só que aí passa o tempo, todo mundo fala assim: Maria, aquela história ainda está mal contada, hein? 30 anos se passaram e cadê? Não, a gente pode ver que ele é um bom mestre, um grande mestre, assim como surgem outros mestres aí, que são craques na palavra, que sabem fazer, mas e o sinal de que ele é o Messias? Você está entendendo? Quantos aqui estão me acompanhando? Levanta a mão. Então, pois é. Aí ele está ali, naquele momento. Quando acaba o vinho, ele está no meio de quem? Dos seus parentes. Então ela fala assim: agora, não que Maria estava querendo jogar na cara, não falei que a minha gravidez foi quando eu era virgem, está vendo? Agora você vai ver o que ele vai fazer. Não, Maria não estava pensando nisso. Aliás, uma das mulheres que eu mais admiro, senão eu acho que é a que eu mais admiro na Bíblia é Maria. Olha, demais, gente. Nesse ponto concordo com o pastor Augusto Nicodemos, que diz que ele é mariano. Nesse ponto também sou mariano. E eu creio que todos nós devemos obedecer Maria. Todos nós, eu, você, qualquer um de nós precisamos obedecer Maria. Depois eu te explico por quê. Aí, Maria comunicou a Jesus o fato de que o vinho tinha terminado. Crendo o quê? Que aquela era a hora exata dele começar a mostrar publicamente quem ele realmente era, um ser divino, filho de Deus. Maria estava pronta para dizer: meu filho, agora é a hora, começa aqui dentro de casa, e já mostra para Galileia, que com essas pessoas que conviveram com você, que imaginam que você é um simples, ou que você talvez até seja um grande mestre, um grande profeta, mas você não passa disso. Mostra agora, fazendo um milagre que só Deus pode fazer, que você é quem é. Esse era o interesse de Maria. Apesar de Jesus ter dito que ainda não é chegada a minha hora, nós vamos ver depois, ninguém, amados irmãos, absolutamente ninguém vai até Jesus e volta sem uma palavra de bênção, misericórdia e consolo, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, numa mensagem dele baseada nesse texto. Ninguém vai. Maria, mesmo ouvindo o que ela ouviu depois, ela sabia que Jesus iria fazer alguma coisa. O grande ensinamento nessa primeira parte é, agora eu faço uma pergunta para você: quem você procura
quando parece que a alegria vai terminar, não vai haver mais, você não vai poder viver mais com aquela alegria com que você vivia. Eu sei que aqui é só uma festa, acabou a festa, acabou a festa. Seria triste, trágico para aquela família só por um momento. Mas quando você precisa realmente resolver uma coisa que foge às suas possibilidades, quem você busca primeiro? Quem você busca primeiro? Jesus? Ou você primeiro pensa naquela pessoa que tem aquele poder de indicar, ou você pensa naquela pessoa que pode te emprestar uma grana, ou você pensa naquela pessoa que pode influenciar naquele relacionamento e consertar as coisas. Quem é que você procura? Deixa eu dizer uma coisa, para que você tenha uma vida plena, para que você continue sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo, para que nenhuma coisa desta vida tire a sua alegria, você precisa recorrer a Jesus, porque Jesus tem que ser presença imprescindível na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós temos que buscar mais a Jesus. Nós estamos vivendo uma vida muito secularizada, onde Deus não é presente no nosso dia a dia, onde Jesus não é presença constante na nossa vida. Nós pensamos em tantas outras coisas, mas Jesus está ali, nós podemos buscá-lo a todo tempo, e a gente pode ter essa intimidade com Jesus, que transforma a vida da gente. Amém, amados irmãos? Vamos sempre buscar a Jesus? Lembre-se que na festa da sua vida, um convidado não pode faltar: Jesus. Amém? Um outro requisito para que a alegria da festa não acabe é a obediência ao Pai. Você vai perceber no texto que eu vou ler o que Jesus fala sobre obediência. Preste bem atenção na leitura. Aliás, todo mundo consegue ver ali, né? Vamos ler todos juntos? Vamos começar? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, Jesus não estava sendo rude com Maria, nem com a palavra mulher, que era um tratamento comum para aquela época. Chamar de mulher não tinha ofensa nenhuma. E nem com o que se segue, também não era nenhum desrespeito em se tratando de um mestre. Mas deixa eu explicar para você sobre essa questão do porquê exatamente Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala para ela, mulher, como disse, não há nenhum desrespeito, era um tratamento comum naquela época, e quando ele diz, o que tenho eu contigo, ele está mostrando que naquela hora, em que ele haveria de revelar quem ele era, não estava sobre a autoridade de Maria dizer que hora ele devia começar. Sabe por quê? Jesus respeitava a sua mãe, foi obediente à sua mãe, mas ele tinha uma missão que não competia a sua mãe dar ordens a ele, e nem dizer que hora que era para ele fazer o quê. Porque Jesus, ele sabia que tudo na sua vida tinha um tempo. Ele sabia que havia um plano do Pai através da sua vida, e que tudo tinha um tempo determinado para o processo de revelação dele como Cristo, o Filho de Deus. Quando Maria pensa assim: meu filho, nós estamos diante dos nossos parentes, e tem muito parente aqui que não entendeu ainda, tem muita família aqui que não entendeu ainda, muita gente da nossa família que ainda não entendeu, tem muitas dúvidas, e com eles, olha, todo mundo que te viu aqui na região, brincando, pulando, correndo, acha que você se tornou um bom mestre, um grande profeta, mas que você não passa disso. É hora de você, então, se revelar, é hora de você mostrar a sua verdadeira identidade. Mais ou menos, é hora de você deixar de ser Clark Kent para ser super-homem. Não, o que Maria está dizendo aqui, ela não está, mais uma vez eu repito, querendo simplesmente dizer, agora todo mundo vai ver que eu não menti, que eu não fui isso que eles estão pensando que eu fui, nem fiz o que eles pensaram que eu fiz.
antes de me casar. Mas agora, Jesus chegou a sua hora. Para isso, Jesus responde o quê? Olha, o meu modo de pensar, o modo de pensar do Pai, não está sendo o seu modo de pensar, Maria. Fica tranquila, que na hora certa eu mostrarei quem eu sou. Maria não saiu dali falando assim, menininho cresceu, ficou tupetudo, e agora responde para a mãe. Não, ela não saiu de lá pensando nisso. Tanto é verdade que ela continua dizendo assim, ó, façam tudo o que ele disser. Lembra que eu disse que todos nós devemos obedecer Maria? E o que Maria disse? Faça tudo o que eu mandar? Não. Como eu disse, Maria é uma das mulheres que eu mais admiro, é a mulher que eu mais admiro na Bíblia, e eu fiquei pensando, puxa, como Maria ansiava por aquela hora, para que o seu filho mostrasse, porque Maria sabia que o seu filho era Deus e o Senhor da sua própria vida. Eu contei isso para a princesa Tânia Mara, e ela com aquele jeitinho bem relacional, ela disse, puxa, se Maria visse isso, se ela continuasse, visse o que fizeram dela, ia ficar bem tristinha, né? Assim, é verdade, Maria ficaria bem tristinha. Já pensou? Maria que falou assim, façam tudo o que ele quiser agora, visto que as pessoas fizeram com a imagem dela, com relação à mariolatria. Então isso é uma coisa triste para a própria Maria, não é verdade? Maria não desejava isso. E como uma mulher de Deus, que sabia o que era, quem ela era e quem Jesus era, ela se retirou e disse isso, façam tudo o que ele disser. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus fala sobre obediência ao Pai, ele está falando sobre missão de vida. O que Jesus é nosso em questão familiar? Ele é nosso irmão mais velho, o primogênito. Nós só podemos ser filhos de Deus porque o Filho de Deus permitiu que nós nos tornássemos o quê? Filho de Deus. Aliás, os 7 sinais são escritos para apontar que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo nele, nós também nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Você entende? Você percebe o quão maravilhosa é essa mensagem? E quando você obedece a Deus, a sua vida passa a ter pleno significado. Você fala assim, não, mas Jesus sim, ele tinha missão, ele é o Salvador do mundo. E você não tem missão nenhuma? Para que você vive? Você está dentro do propósito do Pai para a sua vida? Você sabe qual é a sua hora de fazer ou de não fazer? De exercer ou não exercer? O ser. Nesse final de semana, eu estava ali no final de semana que passou, né? Eu estava no casamento, depois preguei ali na primeira igreja batista de Paranaíba, no casamento do Benja, nosso querido Benja, filho do pastor Djalma e da Sandra. Foi um casamento muito lindo, um testemunho muito maravilhoso. E aí eu estava conversando com um juiz estadual, Plácido é o nome dele, e a gente estava relembrando algumas coisas, e ele estava relembrando ali, sentado na roda, ele estava contando de novo, porque nós perguntamos para ele, sobre quando ele esteve aqui, e a gente lembrou, naquela oportunidade, de um testemunho que ele tinha dado, e ele voltou lá um tempo atrás, e começou a contar, ele disse, não, na verdade, quando eu trabalhava ainda na Receita Federal, eu tinha o desejo de me tornar juiz, mas então eu comecei a estudar, só que eu percebi que para me tornar juiz e fazer um concurso, eu teria que estudar, era muito, e seria muito difícil me tornar um juiz. Então o que eu pensei? Reorganizei a minha agenda para poder estudar muito e me dedicar muito para me tornar um juiz. Naquele tempo, nós estávamos começando célula na igreja, e o pastor Léo o convidou, falou, você está na célula tal, por que você não se prepara para ser o líder? E ele estava naquele tempo, com um jeitinho, ele disse que chegou para o pastor Léo e disse assim, pastor Léo, eu
não posso agora liderar uma célula, porque eu quero ter responsabilidade, eu quero cumprir com as minhas tarefas, eu quero cuidar das vidas, e eu não vou ter tempo agora para ser líder de célula, eu não vou ter tempo agora para fazer isso, não vou ter tempo. Então, ele disse para o pastor Léo, olha, agora não. Ele rejeitou esse convite, e ele estava contando que em uma viagem que ele fez, Deus começou a falar com ele. Ele falou assim, eu podia vir naquela conversa com Deus andando a pé, de Salvador a Campo Grande. Ele contava. E eu fiquei prestando atenção, eu recordando um pouquinho aquilo que ele já tinha contado, mas eu achei interessante, porque muitos anos haviam se passado depois daquilo. E ele disse assim, uma coisa eu aprendi de uma vez por todas, daquele momento, daquela vez. Eu disse, que foi? Ele falou assim, o grande ensinamento foi o seguinte, eu estava trabalhando em um lugar, queria me tornar um juiz, e sabia que isso exigiria muito tempo e preparo da minha vida. E quando veio um convite para eu ser líder de célula, eu disse não, porque agora a minha prioridade não era essa. E eu até pensei, não tem problema. E ele até disse também, não digo que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Mas, quando Deus perguntou para mim, foi conversando comigo a respeito das minhas decisões, isso é o mais importante para mim, no testemunho dele, ele disse assim, baseado em que eu tomo as minhas decisões? Por exemplo, não, Deus está chamando você, e você vai ser ali um juiz, tal, então essa coisa que vai sair da minha vida, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Sim, você perguntou para Deus o que era para você fazer? O que é mais importante na sua vida? Se tornar um juiz ou obedecer a Deus? O que é mais importante para você? Ser juiz ou ser um filho de Deus que obedece a Deus e que sabe que Deus tem um projeto para a sua vida? E naquela vez, foi uma conversa, ele falou, muito longa e difícil com Deus. E eu tive que conversar com a Divina, que é a esposa dele. Ele falou que ele ama o amor divino, só teme a justiça divina, né? Então, mas ele conversou e tiveram uma conversa muito longa, e ali foi uma conversa difícil também. E ele voltou e disse para o pastor Léo, ainda está em pé aquele convite para eu ser líder de célula? Ele disse, está em pé. Ele falou, então tá bom, eu vou ser um líder de célula, e não vou ser um líder de célula relaxado, porque Deus quer que eu seja um líder de célula, então eu vou ser um líder, e vou estudar para o concurso. O que aconteceu? Você já sabe, estou falando que ele é juiz, o que ele se tornou? Um juiz. E naquele dia, ele disse, depois de tantos anos passados, ele falou, eu nunca me esqueço disso. Todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu pergunto para quem manda na minha vida. Sabe o que eu achei interessante? Que quem manda na vida dele não é a posição, não é o dinheiro, não é porque eu vou para um lugar onde eu vou ganhar mais, onde eu vou ser mais importante. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Deus tem um propósito para a sua vida. 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 Você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Ou este mundo com as suas luzes e com seus convites estão fazendo você ser guiado por coisas que não é exatamente a vontade de Deus para a sua vida? Diga uma coisa, o bom, o perfeito e o agradável não é você ter uma bela casa, um belo carro, pagar uma boa escola para os seus filhos, eles fazerem uma boa universidade, se tornarem alguém importante, famoso, ou bem sábio, ou sei lá o quê, e você fazer viagens boas com a sua família no período de férias. Que você tenha tudo isso, e eu vou me alegrar se eu souber que você tenha tudo isso. Espero que o contrário seja o mesmo. Mas a nossa maior alegria não está no fato de nós termos sucesso nesta terra. Nossa maior alegria está no fato de estarmos no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Continua o texto falando agora sobre algo sobrenatural.
é a espiritualidade relacional. Os encontros, João no seu evangelho, ele mostra encontros de Jesus que mudaram a vida das pessoas. Ele mesmo é um exemplo disso. Ele era um homem rude, a família dele era a família dos trovões, e ele foi transformado de um homem rude para o apóstolo do amor. Ele foi transformado por uma criatura de Deus para filho de Deus. E ele falou: uau, agora é isso, veja só como Jesus mudou a minha vida. E não mudou somente a vida dele. No evangelho dele, ele conta como uma mulher samaritana, que era de um povo desconsiderado, uma mulher que já havia tido 5, ou estava no 5º casamento, e era desprezada por seu povo, encontra com Jesus e tem a sua vida transformada. Nicodemos, o religioso, que queria saber como entrar no reino dos céus, quando se encontra com Jesus, tem a sua vida transformada. O religioso que sabia tudo sobre religião, o religioso que guardava os mandamentos. O jovem rico que se encontrou com Jesus só não teve a sua vida transformada, porque ele dizia que guardava todos os mandamentos, mas não entendia que ser de Jesus é muito mais do que guardar leis e mandamentos, dias e anos. Ser de Jesus é ter um relacionamento com Ele. Se não, veja o texto, o que diz o texto, perceba. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou mutretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Deixa eu dizer para você uma coisa: em cada talha dessa cabiam 2 ou 3 metretas, cerca de 40 litros, o que perfazia um total de 480 a 720 litros. É que nem uma caixa d'água que você tem lá. Uma caixa d'água tem 500 litros ou 1000 litros, e não se enche fácil nem uma caixa nem de 500 litros, né? Tem que esperar um pouquinho para encher. Pois é, a ordem de encher todas essas talhas com tanta água, porque acabara o vinho, era muito estranho, né? Já pensou, você está lá e Jesus fala assim, a mãe dele chega e fala: meu filho, acabou o vinho. Aí ele chega e vira para os garçons assim, garçom que provavelmente não era um profissional, era alguém da família que está ali para ajudar, tendo em vista que era na Galileia. Muito bem, aí ele chega ali e oferece e fala assim para os servos: ó, enche de água. O quê? 6 talhas até a tampa? Porque acabou o vinho? Você está de brincadeira, Jesus? Não, eles não falam isso. Obedecer vale a pena, mesmo que a princípio não entendamos o porquê, mas não devemos obedecer a qualquer voz. Para ouvirmos claramente a voz de Jesus, é necessário ter intimidade com Ele, através de um relacionamento afetivo, onde temos intenção de conhecê-lo cada vez mais, sabendo também que Ele deseja isso. Eu vou falar alguma coisa sobre o Barclay, que ele que fez essa interpretação, eu acho que tem sentido. Quantas talhas eram? 6. E ele comenta o seguinte: 6 significa incompleto. Quantos sinais foram feitos para provar, para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que pode trazer vida de verdade? Quantos? 7. 7 é um número na Bíblia que significa completo, perfeito, no sentido de completo. 7 não é o número da perfeição na Bíblia, mas neste caso significa que chegou à plenitude. Então 7 é para mostrar a plenitude de Deus em Jesus também. Mas quando fala 6, parece que 6 é exatamente o número, só para esboçar o que Barclay diz, ele diz um monte de coisa, eu só tentei resumir, é o chute que bate na trave. O narrador até diz: na trave! E a torcida até grita: mas é na trave, não muda o placar. Não muda o placar, é na trave. Quando as pessoas
buscam encontrar a Deus através da religião, elas buscam cumprir um conjunto de ordenanças e estabelecer um sistema de crenças que então possam conduzi-los a Deus. Jesus está dizendo, falhou. Não é porque era o propósito de Deus, através de Moisés, trazer a lei para que vocês tivessem relacionamento com Deus, porque isso não é o propósito da lei. O propósito da lei é proteger vocês, é fazerem vocês caminharem num caminho de bênção e prosperidade. Agora, não quer dizer que vocês, obedecendo a lei, têm comunhão com Deus. E ele está ali à frente, quando ele traz aquelas talhas, são talhas de purificação, porque os judeus tinham todo lá um costume de purificação. E Jesus está dizendo, pois é, mas isso aí não serve para purificar vocês de verdade, para vocês serem aceitos diante de Deus. E não foi isso que eu quis. Agora, eu estou aqui, exatamente nesse momento, agora, para dizer para vocês que o caminho da tradição religiosa falhou, e que o caminho para Deus é o caminho da graça, e todos aqueles que creem em mim, têm o caminho, a verdade e a vida. Todos os que creem em mim, vêm ao Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você nota que é estranho falar assim, ninguém vem ao Pai? Se eu falar assim, ninguém vai ali para o Sandro, eu não falo, ninguém vem ao Sandro, eu falo, ninguém vai ao Sandro. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai, ele está dizendo, eu mesmo sou o próprio Deus, e eu estou aqui com vocês. Gente, isso é muito lindo, porque é através da fé, e a crença em Jesus é a chave para a vida abundante, e João está mostrando que a fé é o caminho. Amados irmãos, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem confiado em quê? Como é que é a sua relação com Ele? Esses dias eu aprendi algo com o Gabriel, meu filho, ele está fazendo um curso do F-Hop. Você também ainda está fazendo? Legal. E ele estava falando que ele achou uma coisa interessante, que parece ser uma coisa simples, mas que falou muito com ele. Ele falou, Deus tocou no meu coração. Quando, através de uma analogia, não é proibido fazer analogia com Cantares de Salomão. Obviamente que Cantares de Salomão não é a relação sexual de Deus com a sua igreja. É simplesmente o fato de um homem e de uma mulher. Mas, através de uma analogia, ele disse assim como um marido quer ter relacionamento com a esposa quer ter relacionamento com o marido, que espera, que aguarda o marido, que quer ter aquele relacionamento, o marido também quer ter relacionamento com a esposa. Geralmente, sabe o que acontece conosco? A gente vive uma vida assim meia boca, e quando a gente vai diante de Deus, a gente fica pensando assim, será que Deus vai me aceitar? Será que Ele vai me ouvir? Não, sabe o que é melhor? Pastor Fogaça, ora por mim que você está mais ali com Deus, eu não, então faz aí um favor de orar por mim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer ter um relacionamento apaixonado com você, Ele espera por você, foi para que você não vivesse sem Ele, como diz o poeta, foi que Ele morreu a sua morte, porque Ele não quis viver sem você para sempre, Ele morreu numa cruz por você, para que você fosse de volta para Ele. Nós nada fizemos para que Deus nos amasse, Ele nos amou primeiro, sabe por quê? Ele quer você, Ele não quer a sua religiosidade, Ele não quer que você mostre que você está seguindo uma porção de crenças e doutrinas, Ele quer você, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer se relacionar com você, e o que Ele mais aguarda, não é que você viva um monte de religião e fale, dê aí os comandos e agora põe assim, clica enter, puf, aconteceu, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é se relacionar com você, Ele quer ver se você é apaixonado por Ele, assim como Ele é apaixonado por você. Existe maior prova de amor do que alguém entregar o seu próprio filho para morrer por você? Se Deus não quisesse você, Ele faria isso. Então o que Ele quer não é sua religião, o que Ele quer é seu coração. Essas talhas, essa água,
A água que foi até a borda, a água que deve ser transformada em vinho, necessita no relacionamento com Deus, para que você tenha uma vida alegre, continuamente alegre, que a alegria não se escoe da sua vida por causa de um acontecimento. Você precisa ter fé inabalável, não no milagre, mas na fonte. Não no milagre, mas na fonte, porque o milagre é o quê? Um sinal que aponta para a fonte. E não aponta só porque você pode buscar Jesus sempre para ter um milagre na sua vida. Aponta que você deve procurar Jesus porque Ele é a sua própria vida. Então essa fé, quando você vive essa intimidade com Jesus, ela é inabalável. E ela deve ser assim. Deixa eu ler o texto para você, veja que coisa interessante. Está escrito assim: e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Eu vou te explicar como era o mestre-sala. Ele é expert em quê? Em festa, não é verdade? Não imagino que seja um profissional como os que são chefes de cerimoniais hoje. Mas ele sabia que a maior parte do povo fazia assim, ó, dava o vinho bom primeiro, que o cara provava enquanto ele ainda estava bem da cabeça. Ele provava e falava: esse vinho é dos bons, hein? Aí depois, a hora que o cara já passou lá das tacinhas, que já ficou meio lenguel, né? Ele prova, aí pode dar o vinho ruim. Aí ele falou assim: mas você fez o contrário. Eu acho que aí tem economia, hein? Porque você não queria gastar o seu vinho bom, você deu ruim primeiro, a hora que o pessoal bebeu já está meio satisfeito, fala: não, aqui tem o vinho bom também. Perceba como continua. E disse-lhe: todo homem põe o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Gente, o vinho não tem que estar guardado lá, sei lá, em adega e não sei o quê. Eu não manjo muito de vinho, não gosto de bebida alcoólica, não aconselho ninguém a beber. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Aqui não está dizendo que vinho é a alegria da vida. Ou está dizendo? Que está dizendo que Jesus é a alegria da vida. Ok? Tem que guardar bem essas proporções aqui. Por isso que Paulo disse: não embriagai-vos com vinho, onde há alegria. Não, ele diz onde há o quê? Cadê os que leem a Bíblia? Onde há o quê? Contenda. Mas enchei-vos do quê? Hoje tem crente mais cheio de vinho do que cheio do Espírito. E a gente precisa inverter isso aí, amados irmãos. Porque a verdadeira alegria não está na sua taça de vinho, mas está na presença de Jesus na sua vida. Aí, quando ele termina e diz isso, eu não estou defendendo aqui se pode beber, não pode beber, mas é o seguinte: quando ele diz isso, há uma comparação entre a água, entre as talhas, entre o que envelheceu, entre o que não pôde dar vida, para agora quem está ali, e é qualidade de vida. Ou seja, quando pega o vinho, não é qualquer vinho, é o melhor vinho. Jesus está dizendo assim: não é só uma comparação do que foi mais ou menos, agora é bom, agora é o melhor. Esse milagre indica qualidade de vida. Esse sinal é que Jesus traz qualidade de vida para você. Versículo, essa questão do vinho mostra que Jesus faz um milagre que só Deus poderia fazer, e assim o fim se torna em recomeço, e o que poderia se tornar uma grande tristeza se torna em uma grande alegria. Amados, eu vou ler o que escreveu o pastor Itamir Neves, porque ele resumiu tão bem que eu prefiro ler.
para não deixar e tentar interpretar e pôr mais palavras do que precisa. Os milagres de Jesus em João são chamados assim sinais, para desviar a atenção dos milagres em si e apontar para o seu significado. Sinais e maravilhas por si só não fornecem a base para a verdadeira vida, conforme João 4,48. Toda a vida de Jesus é, na verdade, um sinal encenado, conforme João 12,23. Mas cada um dos seus sinais em particular, mostra que eles são as obras, como disse Jesus, as obras de meu Pai, conforme 10,37, 14,10, e em especial, capítulo 6, versículos 25 a 30. E a fé é a única habilidade que consegue captá-los, conforme 4,54, 6,14 e 12,18. A importância geral do uso que João faz desse termo, e o seu propósito é encorajar a fé. E nesse ponto, os discípulos de Jesus, de fato, creram nele. Todos os sinais, quando são feitos esses milagres, no fim, sai numa oração, numa sentença ou outra, a frase: e seus discípulos creram nele. Com exceção de um. Com exceção de um, onde as pessoas ao redor não creram nele, que foi quando eles estavam se tratando de religiosos, que sempre ressignificam tanto os milagres como Jesus. Para esses, não há fé que baste. Veja que agora, Jesus termina ali o seu milagre, e todos que viram acontecer, creram nele. Porque Deus é o único que tem poder de transformar de verdade. Uma pergunta para você nesta noite: como está a sua fé? Já vi gente que diz assim: se Deus, sei lá, se Deus existisse mesmo, se Ele se importasse comigo, não estava acontecendo o que está acontecendo. Tem um videozinho bem simples, eu gosto das coisas simples, né? Nós não precisamos ser complexos demais, ou eruditos demais para explicar Jesus, mas tem um vídeo, uma historinha bem simples. O cara chegou no cabeleireiro, o cabeleireiro estava cortando o cabelo dele, e ele estava lendo a Bíblia, e o cabeleireiro cortou, e ele todo tempo lendo a Bíblia. Quando acabou, ele falou assim: amigo, eu quero dizer uma coisa para você, eu não acredito em Deus. E aí, aquele homem olhou para ele e falou: mas por que você está falando isso para mim? Ele falou: não, sabe o que é? Eu vi você com sua fé. Mas você acha que se houvesse Deus, existiria tanta injustiça no mundo? Existiria tanto sofrimento no mundo? Se existisse Deus, estaria acontecendo tanta coisa assim? Até teve uma grande discussão em séculos passados, que se Deus, e é Deus, ou Ele era todo poderoso e não era bom, ou Ele era bom e não era todo poderoso, porque não pode ser um Deus bom, sendo todo poderoso, permitir que tanta coisa ruim acontecesse assim. Mas aquele homem ia responder, ele dá uma respirada e sai para fora. E aí o cabeleireiro faz aquela cara assim, dobra lá aquele negócio que põe lá para o cara cortar o cabelo, vai guardando o seu material, e o homem sai à porta, e aí ele então olha de lado, e tem um rapaz tocando sabe, tipo um rapaz que não está muito aí para a sua aparência, e ele está cabeludaço, com uma barba toda assim, sem desfeita, e o cara olha para ele assim, e volta para dentro com esse rapaz. E ele chega para o cabeleireiro e diz assim: não existe cabeleireiro no mundo. Ela falou: como? Falou: aqui, ó, eu sou o quê então?
Ele falou, não, porque se existisse cabeleireiro no mundo, não tinha um rapaz com um cabelo desse aqui, nem com uma barba dessa. Ele falou assim, não, isso não é o problema. Não é o problema que não existem cabeleireiros. É que esse rapaz não me procurou para que eu pudesse dar um jeito no cabelo dele. Ele disse, é assim mesmo. Não é que não existe Deus. É que o mundo está no caos que está, porque as pessoas não estão procurando o Deus que pode dar solução a este mundo. Os sinais que Jesus faz indicam que nós devemos crer nele. E crendo em Cristo, nós tenhamos vida. Por isso, nós temos que ir até Jesus. Porque ele é presença imprescindível. É por isso que nós devemos ir até Jesus. É importante que indo a Jesus, nós obedeçamos a Jesus. Que nós cumpramos a nossa própria missão, a exemplo dele. Façam tudo o que ele disser. É muito importante, é imprescindível também. É necessário que nessa caminhada com Jesus, nós não queiramos nos relacionar com Deus através de uma religião de domingo, mas que nós tenhamos um relacionamento, porque o nosso Deus é relacional e afetivo. É necessária uma espiritualidade relacional. E por fim, não permita que as pessoas tirem a sua fé. Fé inabalável é aquela fé que sabe porque de quem veio o milagre, porque o mestre Sala não sabe, se bem que os que trouxeram sabiam, o mestre Sala não sabia de onde veio aquela água ou aquele vinho. Porque quem não conhece Jesus sempre duvida. Mas quando você está na presença dele, e quando você vai a ele, e quando você tem vida nele, você sabe exatamente quem pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pense nisso que você ouviu hoje. Agora, em oração. Pense nisso agora. Jesus é a alegria da sua vida, meu irmão. E ele tem que ser um convidado sempre, contínuo. Na festa que é a sua vida, da alegria da sua vida, não pode faltar Jesus. E ele não tem que estar lá simplesmente como um convidado que nada pode fazer. Você sempre deve buscá-lo e ele espera que você o faça. Para que a alegria da sua vida seja permanente, contínua, cumpra com o propósito da sua vida. Faça a vontade do Pai. Não se esqueça que o Pai espera você para um relacionamento afetivo e apaixonado. Assim, na presença do Pai, as coisas que acontecem ao redor, e apesar das dúvidas dos outros, a sua fé não será abalada. Oh, Espírito Santo. Se você está aqui nesta noite e quer conhecer a vida de verdade, entregue sua vida para Jesus agora. Entregue sua vida para Jesus agora. Se você quer entregar a sua vida, se você quer encontrar-se com a vida de verdade, com o Filho de Deus que transforma a vida da gente, que nos faz verdadeiramente viver com qualidade. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, deixar de querer controlar a sua própria vida, levante uma das suas mãos. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão com coragem. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Entregue a sua vida para Jesus. Tenha um encontro com Ele. Ele pode transformar a sua vida. Levante a sua mão e diga: sim, eu quero Jesus. Do lugar onde você está, levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Há mais alguém além este rapaz que está entregando sua vida? Existe mais alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Eu queria convidar você que levantou a sua mão para que você venha aqui. Nós vamos orar por você. Pode vir aqui, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Há mais alguém aqui?
Glória a Deus pela sua vida. Sente-se aqui ao lado do pastor Rafael. Logo depois ele vai conversar com você e vai orar por você. Nós vamos orar por você. Sente-se aí. Você também veio? Glória a Deus. Todos nós vamos ter um encontro aqui com o pastor Fogaça depois. Amados, vamos ficar em pé. Quantos aqui querem viver uma vida intensa com Jesus, o doador da vida? Quantos aqui têm de repente andado tristes e pensam assim: poxa, minha vida, estou vivendo, mas parece que parou aquele sabor de festa, sabe? De ter alegria de viver, de falar, eu existo, eu tenho propósito. Que alegria que é viver com Jesus. Meu irmão, minha irmã, vá até Ele. Não fique esperando alguma coisa acontecer. Vá até Jesus, vá até Jesus e faça tudo o que Ele disser. E faça tudo o que Ele disser. Se relacione com Ele, com Ele. Não fique pensando, vou resolver isso, vou resolver aquilo. Vá até Jesus. Vai, faça tudo o que Ele disser e se relacione com Ele. Relacione-se com Ele. Você vai viver uma fé inabalável. Jesus nunca, jamais, mas olha, me diga alguém aqui que Jesus decepcionou. Não sempre que foi ele, sempre que a pessoa vai até Jesus, tem a sua vida transformada. Vamos terminar adorando a Jesus e dizendo: Jesus, eu quero viver essa vida de significado, de abundância. Eu quero viver essa vida em nome de Jesus. E faz o milagre. Oh Senhor, cante e adore a Deus. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer. Diga em quem está a sua esperança. Que a minha esperança está em ti. Não está no que vai acontecer, mas no Jesus. Sim, Jesus, nós não temos nada além de ti. O Senhor é o que mais nos importa. Jesus, viva a sua fé. Oh Jesus, maravilhoso. Oh Espírito Santo, completa a tua obra e completa a tua palavra nas vidas, oh Deus. Sentindo sozinho, coração cansado de clamar. A solidão Espera no Senhor. é um grande ladrão de alegria, mas você pode esperar no Senhor. Ele vem, Ele vem. Vá até Ele. e Ele vem. Confia. E faz o milagre. E Ele faz o milagre. Todas as vezes. Ele tem o poder para fazer o milagre. Eu choro não em vão. Seu Deus contigo está e espera. A alegria, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem com a presença de Jesus. Ele vem. Creia. Ele vem. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, eu vim aqui. Nossa esperança está em ti, Jesus. Que a minha esperança está em ti. Eu Aleluia. não tenho nada. Oh, Jesus. Faz os teus milagres aqui, Senhor Jesus. Transforma essa tristeza em alegria. Transforma água em vinho. O Senhor tem poder, Jesus. Só pra te dizer. Sim, que a minha esperança está em ti. A nossa esperança está em ti, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Eu não tenho nada. Nada além de ti. Mas nada além da promessa, da sua promessa.
Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que quer tanto se encontrar com você e demonstrar o amor intenso que Ele tem por você, que a graça do Filho, a graça que veio dos céus para nos libertar, para nos levar de volta para o Pai, esteja sobre a sua vida. Faça você viver em fé, porque a fé é a chave para a vida, a fé em Jesus. Que o consolo do Espírito venha sobre você, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre nós o poder e a unção dele, do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida plena, abundante e cheia de alegria. Receba isso, meu irmão, porque nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus.